Com relação aos genes ligados, nós temos que então genes, ou marcadores genéticos que possam vir a estar ligados são aqueles que apresentam uma distância genética pequena, ou seja, os eventos de recombinação que ocorrem entre eles são raros. Então, apenas alguns eventos, ou quase nenhum evento ocorre entre esses diferentes alelos, entre esses diferentes alelos que ocorrem em diferentes locos, ok? E os cromossomos gerados, os cromossomos gerados a partir dos eventos de crossing over, geralmente irão apresentar então os alelos ligados, sempre próximos entre si ao longo de gerações. E raros eventos de recombinação são capazes de separar esses alelos, geneticamente entre si. Também é uma característica desejada para alguns marcadores genéticos, por exemplo, aqueles aplicados ao melhoramento genético ou à clonagem posicional, a distribuição uniforme desses marcadores genéticos ao longo do genoma. Ou seja, é necessário que não ocorram agrupamentos de marcadores em determinadas regiões do genoma, ok? Nós podemos, por exemplo, ter toda a estrutura da cromatina, toda a estrutura enovelada do DNA, e um marcador, ele precisa necessariamente, entre diferentes indivíduos, ser abundante ao longo de todo o genoma. E aí podemos ver, mais ou menos nesse gel, essa revelação desse Saudenblotting, que o mesmo marcador pode ser capaz de estar presente, em indivíduos diferentes ao longo de várias regiões do genoma, desde as regiões de fragmentos maiores até as regiões de fragmentos menores em um gel, revelado por a técnica de Saudenblotting. A multiplexação também é uma característica importante em marcadores genéticos, utilizados, por exemplo, em melhoramento genético. E a multiplexação, diz respeito a uma característica onde mais de um marcador genético pode ser verificado, utilizado e detectado ao mesmo tempo. Sendo que, por exemplo, em uma reação uniplex, nós temos, por exemplo, PCR ou uma reação de digestão ocorrendo individualmente, correspondendo cada uma a um marcador. Porém, se as técnicas, e os marcadores genéticos a serem verificados não interferem com as demais, com os demais marcadores a serem detectados, nós podemos então colocá-los em uma única reação multiplex, sendo que nós podemos então detectar diversos marcadores simultaneamente, sem que haja uma interferência significativa, o que pode agilizar e muito o processo de detecção de polimorfismos. Com relação à especificidade de genoma, e aí novamente falando sobre, por exemplo, utilização em melhoramento genético ou clonagem posicional, isolamento de genes, é interessante que os marcadores genéticos sejam capazes de detectar apenas uma espécie ou genoma em uma dada mistura. E isso é particularmente verdade em misturas complexas de várias comunidades microbianas, em que é extremamente difícil separarmos aqui os indivíduos, nessas populações. E aí então o que podemos fazer é extrair o material genético, genômico dessas populações e utilizar então diversos tipos de tecnologias, como o PCR aqui, para discriminar especificamente, no caso, cada população. Os marcadores genéticos também devem, em algumas aplicações, mais uma vez, como por exemplo no melhoramento genético, não apresentar efeito deletério em relação ao fenótipo. O fenótipo que muitas vezes é um fenótipo desejado, um fenótipo que nós desejamos obter, e concentrar em uma dada população. E aí, então, é importante que nós tenhamos conhecimento das bases genéticas dos marcadores genéticos que nós iremos utilizar para, então, não utilizar os marcadores que sejam prejudiciais, que sejam, então, deletérios a um dado fenótipo de interesse. Então, se o marcador genético está intimamente ligado a uma característica que é indesejável, nós devemos evitar, então, em determinadas aplicações. E aí, por fim, diferentes marcadores genéticos foram criados, dessa forma, ao longo da história. E as características-chave de cada marcador genético determinam, então, os tipos de marcadores. Até o momento, 4 tipos principais de marcadores genéticos são ou já foram utilizados nas mais diversas áreas.
tais como, por exemplo, os marcadores morfológicos, os marcadores citológicos ou citogenéticos, os marcadores bioquímicos e os famosos marcadores moleculares, que é o tema da nossa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos abordar a introdução, falando rapidamente sobre os marcadores morfológicos, que são aqueles baseados na morfologia, características visuais ao homem, características desejáveis ao homem, tais como, por exemplo, as características que definem, por exemplo, as diferentes raças de cães e gatos. Nós temos aqui alguns exemplos, em que desde os primórdios da civilização, nós temos então alguns dos primeiros marcadores genéticos que já vinham sendo utilizados para o melhoramento genético de plantas e animais. E aí nós temos algumas características que servem como, por exemplo, base para alguns marcadores genéticos, como por exemplo o formato foliar, a cor da flor de determinadas plantas, a cor da semente, tal como foi utilizado por Mendel, o formato da semente, altura, formato do fruto, cor da polpa, que são características que podem estar associadas a outras que são de fato desejáveis, fenótipos que são de fato então de interesse daquela comunidade, daquele pesquisador, da pessoa, do indivíduo que está, no caso, procurando este fenótipo específico. Em animais, por exemplo, nós temos outras características, como pigmentação, associada, por exemplo, às vezes a uma dada produção de leite, ou, no caso, a quantidade de massa muscular. A própria massa muscular é associada, por exemplo, à produção de carne. A taxa de crescimento, a produção de leite, que por si só já é uma característica desejável. A produção de ovos, no caso, em aves, altura e raça. Ops. E aí nós temos aqui, por exemplo, exemplos do uso dos marcadores morfológicos, até recentemente. Na década de 70, ocorrendo então a famosa Revolução Verde, nós temos que essa Revolução Verde envolveu então o aumento significativo da produtividade, na produção de diversos cultivares. Dentre elas, nós temos aí em destaque o arroz e o trigo. E nessa Revolução Verde, nós temos alguns eventos importantes, que é, por exemplo, a introgressão, a introdução e a concentração de genes que são, então, utilizados como genes marcadores genéticos que estão associados ao aumento da produtividade, como é o caso do gene RHT10, tá? Que está associado ao fenótipo de nanismo em plantas de arroz, trigo e milho. E esse marcador é um marcador genético que está associado a um alto rendimento, justamente pela questão de que o nanismo em plantas de arroz, trigo ou milho, por exemplo, pode então ser uma característica que é utilizada para a hibridização de cultivares. O que faz então, por exemplo, que o nanismo possa estar associado especificamente com uma outra característica importante, E não só o nanismo, até a própria esterilidade de um dado gênero sexual em plantas, como por exemplo a esterilidade do macho, pode ser o fenótipo que é utilizado para a introdução de genes de interesse agronômico, Ou de locus ou loci de interesse agronômico. E aí, no caso, nós temos então um artigo aqui de exemplo, que fala sobre a produção e identificação, de plantas de trigo duplo haploides, anãs e ao mesmo tempo também com a esterilidade do macho, que no caso são induzidas, Esse fenótipo é induzido por um indutor de milho, tá? E aí, no caso, esse indutor de milho ele foi induzido em plantas de trigo. Esse é um artigo de 2014, que fala realmente não é tão recente, mas também, no caso, já mostra ainda a força, a importância desses marcadores morfológicos para, por exemplo, o uso em melhoramento genético e como que essa característica ela pode ser importante agronomicamente. E aí aqui, por exemplo, a produção in vitro desses cultivares modificados, a partir da introdução, da introgressão, digamos assim, em melhoramento, a introdução desse tipo de locus, que irá então codificar, no caso, um macho, anão e estéreo, que pode ser usado como marcador morfológico associado à produtividade, ok? E aí, então, essa introgressão, essa introdução desse locus,
ela é então estimulada por um indutor, né, um gene, outro locus, de uma outra espécie, no caso o milho, ok? E aí podemos comparar aqui, por exemplo, as duas plantas, né? Uma planta, no caso, que apresenta um peso, né, uma altura normal, e uma planta haploide estéreo, que apresenta então nanismo também, ok? Aqui, os pesquisadores usaram basicamente também a técnica de cultura de tecidos para então a introdução desse indutor de milho. E aí, então, para finalizar, né, nós temos também que falar que nem tudo são flores, né, na utilização de marcadores morfológicos. O número de marcadores morfológicos disponíveis, infelizmente, é muito escasso em comparação a outros marcadores genéticos. A maioria não está associada a características genéticas de interesse, ok? E aí, no caso, a sua aplicação fica mais limitada. Muitos apresentam efeitos indesejados sobre características genéticas de interesse, tais como desenvolvimento e crescimento, né? No caso, em plantas, animais e micro-organismos. E aí, nós vimos que, por exemplo, em melhoramento genético ou clonagem posicional, é importante que o marcador genético utilizado não seja deletério para o fenótipo desejado. E, sendo assim, muitos marcadores morfológicos podem ficar de fora, né, de uma possível aplicação a uma área de interesse.